Você já parou para pensar quantas vezes você se cobra? Quantas vezes você se julga e carrega um peso enorme por erros do passado? Vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o auto-perdão. E eu convido você para ficar comigo até o final do vídeo. Vou chamar a vinheta. Olá, minha amiga, olá, meu amigo, tudo em paz por aí, tudo certo, tudo bem? Espero que esteja e com certeza vai ficar melhor ainda, porque você vai refletir comigo sobre algo muito importante na nossa vida. O auto-perdão, a questão de perdoar, a questão também de pedir perdão. Este é um ponto muito importante para que nossa alegria, nossa paz, nossa felicidade possa cada vez mais se tornar plena na nossa vida. Vamos lá então, vamos bater um papo, vamos discutir um pouquinho sobre isso? Olha só, vou puxar aqui. Bom, olha só, auto-perdão é exatamente isso. Reconhecer que erramos, aprender com a experiência e decidir não viver preso à culpa. É um ato de amor próprio que nos liberta para seguir em frente. É isso. Então, é reconhecer, né, o auto-perdão. Em primeiro lugar, nós precisamos reconhecer o nosso erro. Reconhecer que erramos em algum momento, né, e que esse erro, mesmo inconsciente, está nos travando, está nos mantendo numa atmosfera vibracional negativa. Por quê? Porque nós ficamos sempre remoendo aquele erro do nosso passado e nós muitas vezes não nos perdoamos, né? Gostaríamos de voltar e refazer aquilo ou não ter feito aquilo ou não fazer aquilo que fizemos. Isso não tem jeito, não tem como mudar. Já foi feito, as coisas já aconteceram e essa dor, esse remorso, essa tristeza que muitas vezes acumula ao longo do tempo, e quanto mais o tempo passa, mais vai sendo pressionada, né? Mais vai ficando marcada na nossa vida. Parece que mais difícil nós vamos vendo o final dessa nossa libertação. Então é importante nós tomarmos essa consciência, termos certeza que erramos. Errei. Ponto. Final dessa história. Agora, o que eu preciso fazer? Começar a trabalhar algo positivo na minha vida. Começar a agir de forma diferente, né? Procurar ajudar as pessoas, procurar contribuir para que as pessoas não vivam muitas vezes aquelas experiências que eu vivi, né? Aquele sofrimento, aquela dor que eu sofri. Então eu posso fazer algo de bom que vai com certeza me dar mais forças e ver que fazer o bem cobre uma multidão de erros que cometemos. Então, esse é o primeiro passo, entender, aceitar que erramos, que somos falhos, que não somos perfeitos, que temos, né, as nossas dificuldades, as nossas tendências, e essas tendências elas precisam ser trabalhadas, né? Fizemos muitas coisas que muitas vezes não nos agrada hoje, que olhamos para o passado e falamos, poxa vida, né? Não devia ter feito isso. Claro, não devia, você reconheceu hoje, mas naquela época você não tinha essa visão, você não tinha esse conhecimento que você tem. Então, o que você fez foi algo que não te agradou agora, mas naquela época estava legal, estava tudo certo, entendeu? Então, é isso que é importante, a gente reconhecer os caminhos que tomamos, as ações que realizamos e, portanto, a partir de agora, tomar caminhos diferentes e entender que todos nós erramos, todos nós cometemos erros, cada um de um jeito, cada um com as experiências vividas, mas todos nós muitas vezes desviamos do caminho correto, do caminho reto, da ética, do amor, né, do respeito.
Todos nós, em algum momento, fazemos isso. Então é importante a gente aprender a nos perdoar, a falar, puxa vida, aonde que eu posso, a partir de agora, começar a agir para não apagar o passado, mas que o passado me sirva de experiência para que eu possa ajudar da agora para frente, fazer a diferença. Bom, beleza? Então é isso. Então vamos lá. A culpa, quando não é tratada, vira um fardo pesado. Ele tira nossa paz, drena nossas forças e impede o nosso crescimento. Auto-perdão não é se isentar da responsabilidade, é escolher a cura. Então é aquilo, né? Não falar, puxa vida, né? Não, eu não tinha responsabilidade nenhuma. Tinha, claro. Não é apagar aquilo que foi feito. Não é, deixar de lado, né, as nossas responsabilidades. Não, cometemos erros, fizemos coisas erradas. Agora é hora de não fazer mais, de seguir em frente. Tomamos essa consciência, vamos seguir em frente. Né? Então, permanecer muitas vezes com essa culpa, nós vamos ficar carregando esse fardo por muito tempo. Então é preferível realmente a gente trabalhar essa ideia. E um ponto importante, né? Nem sempre nós conseguimos fazer, né, e nos libertar sozinho. Então este é um ponto importante. Se não temos as condições, se não estamos conseguindo lidar com esse peso do passado, algo que nos prejudicou, ou melhor, que está nos prejudicando muito no presente, se eu não consigo me livrar disso, eu busque ajuda. Né? Que eu vá buscar ajuda aonde? Aí podemos dizer em pessoas amigas, queridas, mas principalmente, aí vai uma sugestão, em profissionais, pessoas que têm a ética de trabalhar, de entender os seus erros, de entender os seus equívocos, de ser confidencial, de não sair espalhando para outras pessoas. Então isso é importante. Então procure pessoas, né? Procure profissionais de preferência, né? Um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra, mas um terapeuta vai te ajudar muito nesse trabalho de auto-perdão. Então vale a pena realmente você buscar ajuda para que você possa colocar para fora estes sentimentos, coisas que te marcam realmente, sem receio, sem medo, tá bom? Vamos lá então, vamos seguir mais em frente aqui, deixa eu ver. Bom, antes que eu dê mais um passo para frente aqui, eu vou te pedir para que, se essa mensagem, né, ela é importante para você, se ela toca seu coração, aproveite então para curtir esse nosso vídeo. Por quê? Porque curtindo esse nosso vídeo, mais pessoas vão receber esse conteúdo. Então, dá uma pausa aí, curta, né? Se você está nos assistindo pela televisão, tem a possibilidade na televisão também de você curtir, tá bom? Tem aí as flechinhas no controle remoto, você consegue também curtir. Mas tem pessoas que não conseguem fazer isso. Então, abra o celular aí, né? Procure o nosso vídeo e curta. Também se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito. Aproveite para compartilhar com aquelas pessoas que você acredita que também precisa ouvir e aprender a se perdoar, aprender a seguir em frente diante de tantos obstáculos que muitas vezes foi sendo colocado, né, por nós mesmos na nossa vida. Então curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e vai... deixa um comentário também, é muito importante, tá bom? Deixa um comentário. Vamos lá, eu queria falar também do nosso livro Do Caos à Serenidade, porque eu aprofundo esses e outros temas nesse livro. Então, vários outros pontos importantes eu já me aprofundo um pouco mais nesse livro. Lembrando sempre que esse livro, ele não é um livro que rodeia, ele vai direto ao ponto, com palavras simples, direta, qualquer pessoa consegue compreender o que ali colocamos, tá bom? Então vai lá, adquira o nosso livro Do Caos à Serenidade. Vou deixar aqui na descrição o link para que você possa clicar e já ir direto aí para a área de compra. Combinado?
Outro ponto importante, vamos lá, quero falar com você agora algo que o auto-perdão, né, nós já vimos que é importante, faz parte, precisamos nos perdoar. Mas agora, sabe do que nós vamos falar? Vamos falar sobre perdoar o outro. Esse é um ponto um pouco mais difícil, né? Muitas vezes perdoar o outro é mais complicado porque a gente tem o nosso orgulho, tem o nosso egoísmo, então perdoar o outro por ter feito alguma coisa para nós não é uma tarefa muito fácil, uma tarefa muito comum na nossa vida. Mas perdoar não significa concordar com o que foi feito. É importante que a gente tenha isso em mente, né? Significa se libertar do ressentimento. É não deixar que a mágoa continue controlando nossas emoções. Então, perdoar, gente, não é esquecer o passado. Não é esquecer o que foi feito para nós. Não é falar, não aconteceu nada. Aconteceu. Né? Eu sinto ferido, eu sinto magoado por isso. Mas perdoar significa a gente se libertar desse ressentimento. Né, dessa coisa que muitas vezes nós ficamos retribuindo com vibrações, com pensamentos, retribuindo algo negativo para o outro. E isso não é legal para o outro também, mas principalmente para nós. Nós ficamos criando uma atmosfera tão negativa aqui em nós que nós vamos nos sentindo cada vez pior. E aí aquele ressentimento, ele vai ficando cada vez mais vivo. Então, perdoar não é esquecer, mas é procurar trabalhar esse ressentimento, né? Deixar que o tempo possa curar. Porque cada vez que nós lembramos daquela situação vivida, de algo que que alguém, né, fez contra nós, nós vivemos novamente aquela dor, aquele sofrimento. Então é isso, é seguir em frente, é fazer o seu trabalho, é seguir a caminhada, é procurar fazer o bem, é procurar ajudar as pessoas. O tempo vai se encarregar de amenizar essa situação. Esquecer nunca, você não vai esquecer, não precisa ter isso em mente, achar que vai esquecer, mas é colocar coisas limpas, coisas novas nesse ressentimento. Vá colocando, né, trabalhando em coisas novas, em coisas boas, que tudo vai sendo resolvido. Né? E não fechando as portas para uma possível reconciliação. Porque às vezes, e normalmente é isso que acontece, a pessoa que nos feriu, que nos magoou, por algum motivo, ela não estava bem também. Ela não estava no seu melhor dia, no seu melhor momento. Ela não teve uma experiência ao longo do tempo, ao longo da sua vida. Ela criou algumas ideias ao longo da sua vida sobre um determinado assunto e que muitas vezes choca com as nossas ideias. É onde muitas vezes nós nos confrontamos. Né? Nós vemos hoje muitas vezes pessoas se confrontarem por ideias religiosas, por ideias políticas, de futebol, simplesmente por eu não ter a mesma ideia sua. Não tem problema nenhum você não ter a mesma ideia. Não tem problema nenhum eu não ter a mesma ideia sua. O problema nós não podemos é nos confrontar, brigar por causa disso, ou querer que você viva a minha ideia, ou vice-versa, que você faça com que eu viva a sua ideia. Tudo bem, são ideias diferentes, pensamentos diferentes, experiências vividas diferentes que fizeram com que eu seja o que eu sou hoje. Então é isso. Então perdoar é exatamente esse ponto. É saber que o outro tem a sua vida, tem o seu jeito de enxergar, tem o seu jeito de fazer as coisas. Claro que isso não dá o direito das pessoas ferir o outro, mas isso serve para nós também. Né, para que eu possa compreender que o outro tem a sua vida, o seu ponto de vista, então não me dá o direito de interferir de forma mais agressiva. Então, perdoar é isso, é dar o espaço para cada um, é cada um seguir o seu caminho, a sua vida, não fechando as portas para a reconciliação, é seguir
um passo de cada vez, sem querer ultrapassar os limites, né, da serenidade. Então, perdoar é isso, é saber lidar com a situação que foi criado ao longo da nossa vida ou em um determinado momento. Beleza? Então, não feche as portas para a reconciliação, mas simplesmente trabalhe para o bem. Aí as coisas vão acontecendo naturalmente. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó. Mais uma vez, gente, deixa um like aí, tá? Compartilhe para que você possa nos ajudar também aqui. É importante isso, né? Olha, perdoar, né? Ele não é deixar que a mágoa continue controlando. Então, perdoar é simplesmente não permitir que a mágoa nos controle, que fique controlando as nossas emoções. Ponto. Entendeu? O perdão não apaga a memória, mas muda o significado que aquela lembrança tem sobre nós. E isso é poderoso. Então, o perdão, né, quando a gente perdoa, é aquilo que nós falamos, né? Não muda o que foi feito, né? Muda, muitas vezes, o significado que aquela lembrança tem sobre nós. Então, aquilo que tinha um peso muito grande, quando nós perdoamos, aquilo que era muito pesado, parece que agora não é mais tão pesado assim. As coisas ficam um pouco mais leves, um pouco mais tranquila. Então, o perdão nos liberta de amarras do passado. O perdão nos faz arrancar do nosso peito aquela escuridão que muitas vezes nós vivemos. Então, isso é perdoar. Agora, vamos lá. E quando nós erramos? Perdoar é digno, é importante. Por quê? Porque nós nos sentimos ofendidos. Então, muitas vezes, nós demoramos para perdoar. Mas e quando nós erramos? E quando o erro foi nosso? E quando nós cometemos essa falha para com a outra pessoa? Pedir perdão exige humildade e coragem. Perdoar, muitas vezes, né, quando a pessoa nos pede perdão, às vezes a gente não gosta muito de perdoar porque se sentiu ofendido demais. Agora, quando nós erramos, pedir perdão vai de encontro com o nosso orgulho, né, com aquele ego, né, que nós não queremos que seja desmontado. Muitas vezes. Então, quando nós erramos, pedir perdão exige humildade e coragem. Eu errei. Você me desculpa, me perdoa. Se tiver essa possibilidade de você pedir um perdão diretamente para a pessoa, ótimo. Mas se você não consegue, se por um acaso a pessoa se fechou, aí não é problema seu. Aí o problema é da pessoa. Mas você tem que procurar perdoar de coração aquela pessoa. Né? E esse é o ponto, né? Eu pedi perdão, né, por erros que eu cometi, mas eu tenho que entender que muitas vezes aquela pessoa não está preparada para me perdoar. Como poderia em outro momento eu não estar preparado para perdoar determinadas pessoas. E o sofrimento vai ser meu, vou continuar sofrendo. Então, pedir perdão é um ato de humildade. É de se colocar numa situação de que, puxa vida, eu errei mesmo, né? Preciso pedir perdão para essa pessoa, preciso me desculpar por aquilo que eu fiz. Perdoar, aí é um ato de amor, é um ato de compreensão, de crescimento, esse é um ponto. Então, se a pessoa te perdoar, maravilha, ótimo. Se ela não te perdoar, o problema não é seu, o problema é dela. Como o contrário também é verdadeiro, né? Quando a pessoa te pede perdão por algo que ela fez para você não perdoar, é um problema seu. Você vai continuar sofrendo com aquilo. Então, quando nós perdoamos, nos libertamos de uma escuridão no nosso peito. Quando nós pedimos perdão, nós nos sentimos mais aliviados,
né? Nos sentimos mais tranquilos. Por quê? Porque aquilo já não mais vai ficar batendo na nossa cabeça do erro que nós cometemos. Então, pedir perdão exige humildade e coragem. É olhar para outra pessoa e dizer: eu errei e quero consertar. Então, é ter isso em mente. Um pedido sincero de perdão pode restaurar laços, curar feridas e abrir espaço para um novo começo. Então, gente, mais uma vez, o pedido sincero de perdão pode restaurar laços e pode curar feridas. Porque muitas vezes a ferida fica aberta por anos. Porque cada vez que nós lembramos daquela situação vivida, é como se nós batêssemos uma ferida aberta, né, num canto, num móvel, num local, e ela vai cada vez mais sangrando. Então, não perdoar, não pedir perdão, não se auto-perdoar, é uma questão que vai somente fazendo mal para nós. Porque para o outro, pode até ser que ele receba as nossas vibrações, os nossos pensamentos, né? Pode até ser. Mas pode ser também que ele esteja fora dessa sintonia. E aí aquilo já não faz mais nada mal para ele. Então, muitas vezes nós ficamos sofrendo por algo que a outra pessoa nem mais lembra dessa situação. Por algo que eu cometi ou por algo que ela cometeu contra mim. Então, é importante a gente procurar trabalhar o nosso interior, a nossa mudança, né? Procurar agir para o bem, fazer algo de bom, prestar caridades. Tudo isso é importante para o nosso desenvolvimento, para sairmos desses traumas, dessas mágoas, dessas situações que enchem os consultórios dos terapeutas, dos psicólogos, dos psiquiatras. Essa dor que nós causamos, né, essa angústia, essa mágoa, esta raiva, este ódio, é o que faz com que a humanidade adoeça. Que cada um de nós entre numa doença que muitas vezes não vamos encontrar curas. Vamos passar a existência toda sofrendo por essas dificuldades que, se nós tivéssemos feito um esforço um pouquinho a mais, nós não estaríamos mais nessa situação. Então, a maior parte, né, ou se não na sua totalidade, das dores emocionais, né, dos sofrimentos emocionais, ele é causado por termos deixado chegar até aquele ponto. Se em algum momento um acontecimento me desestruturou, eu preciso, o mais rápido possível, começar a catar os cacos ali e reestruturar, criar novamente a base sólida para que eu possa caminhar. Para que mais para frente aquilo que foi enraizado num determinado momento não vá se aprofundando muito. Porque quanto mais profundo for as raízes desse sofrimento, dessa dor, mais vai sendo difícil para a gente conseguir arrancar, né? Para a gente conseguir se libertar disso. Então, o auto-perdão é algo que nós precisamos trabalhar em primeiro lugar. Nos perdoar pelos erros, pelas falhas, pelas posturas que tivemos ao longo da nossa vida. Pedir perdão, né? Sermos humildes nesse momento, pedir perdão por erros que cometemos, né? Pode ser até mentalmente, pode ser que nós estejamos pedindo perdão de coração, né? Às vezes a pessoa está longe, está distante, ou às vezes nem está mais aqui, às vezes já morreu. A gente perdoar as pessoas vale mais do que ser perdoado. Tem não sei se vocês já ouviram, mas tem uma oração de Francisco de Assis, se não me falha a memória, que chega muito a calhar nesse nosso momento, né? Que é perdoando que se é perdoado. Então, é através do perdão
é que a gente consegue se libertar dessas amarras, dessas dores, desses traumas, de situações que muitas vezes nós não sabemos de onde vem, dessas obsessões terríveis que nós vivemos. A questão emocional nos adoece, nos deixa numa situação bem delicada. Então, gente, fica aí o nosso vídeo de hoje para que você possa refletir, para que você possa pensar. Vamos perdoar, vamos pedir perdão, vamos nos perdoar, né? Vamos ter esse auto-perdão para conosco. Combinado, gente? Então, mais uma vez, vou pedir para que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe, ative o sininho das notificações, deixa também um comentário que é muito importante e aproveite para que você possa se aprofundar um pouquinho mais neste assunto do caos à serenidade. Nosso livro está aqui na descrição para que você possa adquirir e já começar a sua leitura. Você pode comprar ele para leitura online, né? Você já recebe no mesmo instante que fez o pagamento, já recebe no seu e-mail para que você possa começar a leitura e ele é muito simples, direto, não é um livro grosso, é um livro bem fininho, com dicas importantes. E tem, para você que gosta, né, do livro nas mãos, também você pode adquirir através do link também que está aqui na descrição. Tá joia? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência, muito obrigado por estar aqui com a gente. Então vamos nos ver no próximo vídeo ou em uma live qualquer aí durante a semana, tá bom? Valeu, gente, um abraço, até mais.